Tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre funções inorgânicas, né? Mais especificamente sobre bases. A gente já falou aí sobre ácidos e a gente vai prosseguir então essa aula de hoje falando sobre as bases. Tranquilo? Então vamos lá. Eu coloquei até aqui uma imagem, né, de uma soda cáustica, porque é a base mais famosa, né, mais comum que a gente tem aí no nosso dia a dia. Qual que seria a definição de uma base, né? Então, a gente viu na semana passada que a característica principal dos ácidos é que todos começam com H, começam com hidrogênio, tá? E as bases? Como que a gente olha a fórmula molecular e identifica que a gente está falando de uma base? Muito simples. Quando você olhar no final da fórmula molecular aqui, que é essa aqui embaixo, né? E ver que ela termina com OH, tá? Então, se termina com OH, é uma base, tranquilo? Isso se tratando de funções inorgânicas, né? Porque o OH nas funções orgânicas já significam outra coisa. Então, sempre que terminar com OH, como que chama essa dupla OH? Hidroxila. Todas as vezes que terminar com hidroxila, a gente está falando de uma base, pessoal, ok? Então, vamos continuar aqui. Quais são as características gerais de uma base? Então, primeiramente, apresenta um sabor cáustico. É aquele sabor adstringente, né? Igual goiaba verde, banana verde, né? O próprio caju, né? Tô falando dessas frutas porque são frutas que a gente pode experimentar, né? Ninguém vai pegar uma soda, colocar na boca para ver se é uma base ou não, né? Então, outras características aí, deixam a pele escorregadia, né? Quem trabalha aí com produtos à base de álcalis, né? Que são as bases, até mesmo quando vai fazer aquele sabão caseiro, que muita gente faz, você pode observar que se a sua mão tiver contato com a solução da soda, sua mão vai ficar lisa, escorregadia. E mesmo se você lavar com água e sabão, aquele aspecto, aquela sensação não passa, né? E acaba que quando a sua mão seca, ela fica bem ressecada. Por que isso acontece? Porque a soda, né, ela começa a corroer os seus tecidos, né? Então, aquela sensação lisa, né, igual nas mãos, vai começar a comer suas impressões digitais, ok? Então, continuando aqui. Só uma curiosidade, se você faz sabão ou trabalha com bases, uma forma de você neutralizar esse efeito escorregadio é adicionar vinagre nas mãos, que vai passar na hora, vai neutralizar essa base. Então, outra característica, deixam vermelho róseo a solução indicadora de fenolftaleína. A gente sabe que a fenolftaleína, ela é um indicador ácido-base, então se ela continua incolor, o meu meio é ácido, se ela fica rosa, o meu meio vai ser básico ou alcalino, tem esses dois nomes, base e álcali são a mesma coisa. Outra característica é que neutralizam ácidos formando sal e água. Esse é o motivo porque o vinagre ele neutraliza essa base, ok? Então vamos prosseguir aqui. Como que a gente faz então para dar nomes a essas bases, né? Como que é a nomenclatura de uma base? É muito simples, bem mais simples até do que a nomenclatura dos ácidos, porque são menos regras. Então, como que a gente começa falando aqui? Você vai falar, iniciando, né, de trás para frente, né? Porque a hidroxila aqui, ó, tá vendo? O OH, você vai falar ela primeiro, né? E o nome dela na fórmula, no nome, é hidróxido. Então, hidróxido de, esse aqui é o sódio, então fica sendo o hidróxido de sódio, ok? Aqui embaixo é o alumínio, né? Então, essa base é o hidróxido de alumínio. Entenderam? Simples assim, tá? Então, hidróxido de algo, né? E esse algo vai ser sempre o quê, pessoal? Vai ser sempre um metal. A única exceção que eu tenho a falar para vocês é da amônia, né? A amônia não é um metal,
né? E quando ela se junta à hidroxila, ela também vira uma base, que é o hidróxido de amônio, ok? Então, vamos lá prosseguir. Uma outra forma de dar o nome para essas bases é quando a gente tem o metal, né? Tem o cátion, que tem variações de carga. Como que isso acontece? Um exemplo que eu tenho a dar para vocês aqui, ó, é o ferro, né? O ferro, ele tem na forma de ferro 2+, que é bivalente, e o ferro na forma de ferro 3+, que é o ferro trivalente, ok? De acordo com a carga, né? Então, se eu tenho uma base, um hidróxido do ferro 2 e do ferro 3, como que eu faço para diferenciar o nome dos dois? Tem duas formas. A primeira é usar aquela regrinha do oso, pobroso, e do ico, do rico, né? Então, quem tem a menor carga fica com a terminação oso, que é o ferro 2, e o que tem maior carga fica com a terminação ico, que é o ferro 3+. Desse jeito aqui que eu coloquei para vocês, ó. Então, FeOH2. Esse 2, ele veio de onde? Ele veio aqui de cima do ferro, né? A carga do ferro. Quando um cátion e um ânion se encontram, eles trocam as cargas. Então, a carga do ferro foi aqui para o lado direito inferior do OH, e o OH aqui, que é a carga dele é -1, veio aqui para o ferro, mas a gente não vê porque é 1, e 1 não coloca, tá? Então, ficou aqui FeOH2, que é o hidróxido ferroso, ou hidróxido de ferro 2. Qual o jeito que tá certo? Os dois, né? Você tem essas duas formas para identificar aí a sua base, tá bom? E aquele ferro que tem carga maior? Esse a gente vai dar o nome, olha só. Hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Tranquilo, pessoal? Falando um pouco mais sobre cargas, né? Coloquei aí para vocês nessa atividade de hoje também a tabela de cátions e ânions, né? Vocês podem observar que na tabela tem aqui, ó, cátions monopositivos, mono porque é só um, e positivo porque é carga mais 1. É como se aqui no lítio, no sódio, no potássio, aqui em cima tivesse a carguinha mais 1. Todos eles, né, desse pedaço aqui tem carga mais 1, são os monopositivos. Então, esses cátions aqui, né, eles só têm carga mais 1, tranquilo? Agora, e se eu vier aqui para baixo? Ó, são os dipositivos, igual o berílio. Esse aqui já tem a carguinha 2+, ou mais 2. Por quê? Porque eles são dipositivos, tem carga 2+, 2 positivo, tá bom? Aqui também, nesse próximo slide, a gente tem o alumínio. O alumínio, ele não está no monopositivo e nem no dipositivo. Ele está no tripositivo. Então, ele é o Al3+, entenderam? Agora, tem alguns íons, né? No caso aqui, alguns cátions, que são os positivos, que têm variação de carga. Como assim? Eles podem ter cargas diferentes, igual aqui no caso o cobre. O cobre ele existe na forma mais 1 e na forma mais 2, tá? Então eu tenho o cobre monopositivo e dipositivo. Tenho mercúrio monopositivo e dipositivo. Então eu tenho ele nas duas formas. O ferro, né? O cobalto e o níquel, eles já podem ter variações diferentes. Ou eles são dipositivos, ou eles são tripositivos, tá? Então, ele pode ter essas duas cargas aí. O ouro, ele pode ser monopositivo ou tripositivo, tá? E esses outros aqui, o estanho, o chumbo e a platina, eles já podem ter carga dipositivas e monopositivas. Lembrando que para falar de bases, pessoal, a gente tem aqui, ó, a gente sempre vai ter a presença de um cátion, que são esses metais aqui, né? Então, para falar de bases, os ânions não nos interessam, apenas os cátions, apenas os
positivos, que são os metais da tabela periódica, tá? Então, a gente tem aqui os cátions, que vão estar sempre unidos à nossa hidroxila, OH-. Lembra que eu falei lá do alumínio? Então, o alumínio ele tem carga 3+, por isso que ficou AlOH3, porque ele doou a carga dele para o OH, tá? Se fosse 2 a carga dele, seria AlOH2, entenderam? Então, continuando aqui, né? De acordo com a quantidade de hidroxilas que eu tiver na minha base, eu vou ter uma classificação para essas bases. Então, as monobases, né? Mono quer dizer um, são aquelas bases que eu vou ter apenas uma hidroxila. Exemplo, NaOH, que é o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, né? Agora, quando eu tenho duas hidroxilas, aí eu já não tenho uma monobase, eu tenho uma dibase. Prefixo di significa duas. Então, aqui, ó, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio. Tribases, quando eu tenho 3 hidroxilas. Então, hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro. No caso, o ferro, a gente sabe que ele tem 2 tipos de carga, então é importante eu falar hidróxido de ferro 3 ou hidróxido de ferro férrico, né? Férrico, deu um branco aqui, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, tá bom? Agora, as tetrabases são quando a gente tem a presença de 4 hidroxilas na molécula da base. Então, por exemplo, aqui, ó, hidróxido de chumbo. Nesse caso, o chumbo tem variação, né? Tem mais de um tipo de carga, então é importante eu falar hidróxido de chumbo 4. Hidróxido de estânio, 4, ok? Então, sempre que eu tiver mais de um tipo de carga para o meu cátion, eu tenho que dar essa terminação aí, ico ou oso, ou da quantidade de bases que eu tenho, tá? Ou a carga, né? O NOx aí desse elemento do cátion. Sobre a questão das bases na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Então, eu falei para vocês que a base que a gente praticamente todo mundo conhece, né, porque já teve contato, é o hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio muito utilizado aí em produtos de limpeza, né? Ele é muito usado também na fabricação de papel, né? No branqueamento aí da celulose, é usado como limpa-forno, limpa alumínio, né? Desentupir esgoto e uma série de coisas aí nessa área de produtos de limpeza, ok? O hidróxido de cálcio. Esse aqui ele é muito utilizado, pessoal, como para pintar a parede, né? Para correção de solos, né? Se o solo, por exemplo, um grande fazendeiro quer investir no plantio aí, antes o que ele faz? Ele analisa a terra. Se a terra, né, o solo, tiver muito ácido, o hidróxido de cálcio é uma opção que ele tem para neutralizar essa acidez do solo, tá? E assim ele está corrigindo. Tem o hidróxido de magnésio também, esse aqui eu acho que muita gente conhece, ele é muito utilizado em medicamentos contra a azia, tá? O leite de magnésia, aquelas pastilhas antiácidas de magnésia bisurada, né? Então, é muito utilizado aí na indústria farmacêutica para essa questão de neutralizar a acidez estomacal. Até porque a gente falou nas aulas passadas que a gente tem ácido clorídrico no nosso estômago, né? Então, esse ácido clorídrico, ele tem que ser, às vezes, neutralizado devido ao excesso, né? Algum problema aí de excesso de acidez estomacal. Então, o hidróxido de magnésio ele é muito utilizado nessas situações. Continuando aqui, o hidróxido de alumínio, né? Ele é muito utilizado aí também nessa questão de acidez estomacal, ele está presente aí nesses antiácidos, Sonrisal, Estomazil, né? Vocês podem dar uma olhada. Muito usado também para tingimento, né? Junto aí com tintas, tá? Na preparação de vernizes, né? De tinturas, ok? E é isso aí, pessoal. Sobre bases, é um assunto bem tranquilo, bem simples que eu tenho a falar para vocês.
Vou explicar agora a atividade, tá bom? E qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Um abraço para vocês.